Salve, salve nação, mais um corte pra vocês, o Sport TV trazendo aquela notícia 100% atualizada, os bastidores pro jogo de quarta-feira contra o Paris Saint-Germain. E assim, nós vamos ser campeões para desespero dos detratores, não é isso? Se tu é Flamengo, então se inscreve no canal e vamos pro vídeo. A galera do Tá Na Área. Hoje aqui em Doha, o Flamengo iniciou a preparação para enfrentar o PSG na grande final da Copa Intercontinental. Essa foi a primeira atividade com um treinamento especial para enfrentar o time francês. O elenco do Filipe Luís folgou no último domingo por conta da classificação em cima do Pirâmides. Então a atividade da tarde dessa segunda-feira foi a primeira com foco total nos franceses. Filipe Luís fez um treinamento em que a gente só teve acesso por mais ou menos 15 minutos, então a gente não tem muitas indicações ainda do time. Por lá, a gente conversou um pouco com o Luiz Araújo e também com o Alexandro. O atacante lembrou a participação do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos no meio do ano e falou um pouco sobre a partida do Bayern, em que o Flamengo teve alguns erros, inclusive dele mesmo, que acabaram na eliminação do Flamengo nas quartas de final. Entre outras coisas, o Luiz Araújo também falou sobre o Flamengo continuar jogando como está acostumado e não mudar a sua postura diante do PSG. Mas, por um outro lado, segue dizendo que o PSG é o grande favorito. Vamos ouvir. Assistimos muito o PSG jogar na Champions League. Eu mesmo gosto muito de assistir futebol e o PSG não encantou só a mim, mas o mundo inteiro. Sabemos de todos os grandes jogadores que tem, não só defensivamente, mas ofensivamente com certeza faz a diferença. Jogadores que são muito diferentes no 1 para 1, que pode decidir um jogo. Então, o melhor de tudo é que a gente conhece todos eles, mas sabemos que no momento do jogo pode sair alguma coisa diferente, mas vamos estudar muito mais do que já estudamos e se Deus quiser sair com esse título que é o sonho de todos nós. Depois dessa entrevista, Luiz Araújo seguiu para o treino e a gente conseguiu ver a parte inicial do aquecimento. A gente viu o Filipe Luís e o restante da delegação correndo junto com os jogadores que começaram a fazer umas atividades de futevôlei, clima muito tranquilo e um clima muito descontraído em Doha. O treino decisivo para o Filipe Luís escolher a escalação do Flamengo é na terça-feira, na parte da tarde também. Uma dúvida que o treinador vai ter é justamente na zaga. Se vai manter o Danilo, autor de um dos gols contra o Pirâmide, ou se Léo Ortiz volta para a titularidade. Por outro lado, o PSG, adversário do Flamengo, fez a primeira atividade aqui em Doha, mas esse treinamento foi fechado, a imprensa não teve acesso. Mas no treinamento de terça-feira a gente vai conseguir dar uma espiadinha em pelo menos 15 minutos da atividade dos franceses. Essas são as informações do Flamengo e eu fico por aqui. Volto com vocês. Gente, vocês já imaginaram se o Juninho faz o gol do título mundial? Que loucura isso aí, velho. Valeu, Letícia. Muito obrigado pelas informações. Então é isso. Depois de amanhã tem Flamengo e Paris Saint-Germain pela grande decisão da Copa Intercontinental, Losetti, falando sobre esse embate, né? Todo fim de ano a gente acaba comparando, né? O futebol brasileiro, o nivelamento em relação aos principais times do mundo. O Flamengo tem uma missão duríssima pela frente. A gente está falando de um time que também, claro, foi campeão da Champions League, amassando na grande final Inter de Milão, mas na Copa do Mundo de Clubes, né, na outra decisão mundial contra o Chelsea, acabou perdendo. Então é outra oportunidade que esse time do PSG tem de conquistar o mundo nessa temporada em outra fase. Vale contextualizar que há algumas mudanças. O goleiro não é mais o Donnarumma, que era naquela ocasião o melhor goleiro do mundo. O time não vai contar com o Hakimi, que na minha visão também é o melhor lateral direito do mundo. Mas ainda assim é um time muito forte que o Flamengo tem pela frente. E mais uma chance de vencer um time brasileiro, né? Já que foi derrotado pelo Botafogo na Copa do Mundo de Clubes. Cara, esse é um dos jogos mais difíceis que a gente tem de fazer uma análise antes do que pode acontecer. Porque são duas realidades muito distintas. É um torneio diferente da Copa do Mundo de Clubes, que tinha a certeza que para ser campeão para os clubes brasileiros eles iam precisar vencer pelo menos 2 ou 3 gigantes da Europa e que estavam lá desde o início, mais ou menos no mesmo tempo, fazendo a mesma preparação. Isso é algo que a FIFA foi distorcendo até virar quase que um exercício de humilhação continental, né? Olha, comecem a se pegar aí em setembro, joguem entre vocês, façam um Big Brother mundo aí para ver quem enfrenta o nosso europeu na final, privilegiado, rico, milionário e tudo mais.
sem falar na distância que diminuiu entre o futebol de elite da Europa e o futebol de elite do Brasil, porque o futebol de elite do Brasil nos últimos anos cresceu muito e hoje pode ter jogadores que eram protagonistas dessas equipes até pouco tempo atrás, como o Jorginho, por exemplo, como o Danilo já foi, como o Alexandro já foi, e por aí vai. Então, o PSG, cara, tá chegando hoje lá. O Flamengo chegou há pouco tempo, mas é um pouco tempo que já o permitiu jogar 2 partidas. Então, é muito difícil fazer uma análise de contexto de confronto. Se a gente olhar para os times individualmente, eu continuo entendendo que os melhores times europeus são superiores. Que o PSG é melhor, que o PSG tem maior probabilidade de vencer o jogo, tem maior quantidade de grandes jogadores em mais posições. Mas a gente está falando de um Flamengo que está ultra motivado pelos títulos recentes, que está convicto em campo daquilo que tem que fazer, absolutamente seguro de todas as fases do jogo, defensivamente fortíssimo, com o brilho do melhor Arrascaeta na sua melhor versão na carreira, com um treinador que, além de tudo, além de toda a competência, parece ter um brilho a mais ali, e 2 times engasgados com o que aconteceram na Copa do Mundo quando a gente remete a confrontos continentais. O Flamengo em relação ao Bayern, onde o Flamengo não foi dominado, nem fez um jogo terrível, mas foi dominado. E o PSG, que hoje não é tão bom como era no meio do ano, quando venceu a Liga dos Campeões contra a Inter de Milão. Não vive o seu melhor momento, mas fisicamente tem a vantagem de não estar no fim de temporada. Gente, eu não acho que o Bayern dominou a gente, não. Eu acho que eles foram muito bem aproveitar nossos erros, entendeu? Mas dominar, eu acho então, não. Prognóstico... Posso estar sendo clubista, mas... Eu acho que o PSG tem a maior probabilidade de vencer, diferente da final da Copa do Brasil, que eu vejo 2 times muito iguais. Mas você vai dizer, o Flamengo não tem chance de ganhar? Cara, eu acho que tem e não é pouca. E eu acho que o Flamengo terá chances de vencer o jogo, como talvez a gente não tenha visto em jogos recentes deste tipo. O torcedor do Flamengo pode ficar bem animado. Eu acho que é muito por aí, né? O favoritismo ele é claramente europeu. A gente vai dosando qual é o tamanho desse abismo. E talvez seja o menor que a gente vai ver nos últimos anos aí desse tipo de campeonato. Acho que pelo nível que o Flamengo vai apresentando, claro, dá essa possibilidade maior também. Quando o Losetti cita o Mundial de Clubes desse ano, eu acho que ele trouxe um panorama um pouco diferente daquilo que a gente se acostumou ao longo dos anos de só ver esse enfrentamento na final do Intercontinental, quando os brasileiros chegavam à final do Intercontinental, porque muitas vezes sequer chegavam à decisão. Mas qual o tamanho que trouxe essa Copa do Mundo de Clubes lá no meio do ano para esse confronto? Assim? Porque a gente teve algumas vitórias de times brasileiros, o Losetti citou o próprio PSG que perdeu para o Botafogo, o Flamengo que venceu o Chelsea, em contextos diferentes, obviamente. Em jogos que não eram eliminatórios. Sim, acho que é importante exato. a gente pontuar. Esse é o contexto. Contra a Inter de Milão, claro, já no mata-mata, né? Acho que mas acho que esse é o principal contexto. Em outro contexto, porque era uma fase de grupos, enfim. Mas deram uma certa confiança. Quando o Losetti termina assim, o torcedor do Flamengo pode ter alguma esperança. Eu sinto que nos anos anteriores, talvez os torcedores mesmo brasileiros não tinham a menor esperança de chegar nessa... Era muito mais na brincadeira, no que pode acontecer, futebol, tudo pode acontecer. E nesse ano eu vejo um torcedor brasileiro confiante de que é possível ser campeão diante de um gigante europeu. Eu falei aqui até antes da estreia do Flamengo no Intercontinental, que eu achava que era possível o Flamengo ser campeão do mundo novamente. Até porque, assim, essa diferença ela diminui também muito porque é o Flamengo que está lá. Porque a gente está falando do melhor elenco, do clube de melhor elenco da América do Sul. E uma outra questão, assim, é um contexto que é completamente diferente. A gente não está discutindo aqui se o time do Flamengo é melhor do que o time do PSG. Não, não é. Se você botar as 2 equipes no campeonato de 38 rodadas, o PSG vai ser campeão todos os anos. Se fizer quem aqui, vai dar 11. Se você jogar... Olha que não, talvez não. Na Copa do Mundo de Clubes, a gente viu algumas atrocidades. Mas se você jogar PSG e Flamengo 10 vezes, provavelmente o PSG vai ganhar 7. Só que a gente está falando de um jogo único, de um caráter único, que tudo pode acontecer. E a gente está falando de um time que tem condições de chegar lá e fazer um jogo competitivo. Independentemente de qual seja o resultado, e aí concordo com o Losetti, o PSG é o favorito, é a melhor equipe, mas assim, eu não consigo ver o Flamengo indo para esse jogo ou sendo atropelado, ou fazendo um jogo para jogar de maneira extremamente defensiva e tentar ganhar por uma bola. E aí não estou nem fazendo nenhuma comparação. Com medo de goleadas, como a gente já viu clubes brasileiros temerem, né, numa final como essa. E assim,
não tô nem fazendo nenhuma comparação do que foi, como foi a maneira que o Botafogo ganhou, e ganhou muito bem do PSG, estrategicamente, conseguindo colocar muito bem em campo o que foi pensado pro jogo. É uma questão de característica do time, característica do elenco, característica do treinador. E não tem certo e não tem errado. O Felipe jogar aí pra cima do PSG não significa que seja certo ou errado, assim como não era certo ou errado. Na verdade, se mostrou a melhor estratégia lá atrás do Renato Paiva em fazer com que o Botafogo jogasse de maneira mais reativa contra o PSG. Mas eu concordo que, assim, para mim, acho que dos últimos anos é a menor diferença. Não que o time do PSG não seja tão bom quanto todos os outros europeus que chegaram lá. É que o elenco do Flamengo, o time do Flamengo, eu acho que coloca essa régua um pouquinho mais acima. Eu acho que a diferença é menor até se a gente comparar com 2019, que o Flamengo encantava mais do que encantou em 2025. Mas aquele era o melhor Liverpool. Mas aquele Liverpool era um time muito acima da média, acho que bem mais que esse Paris Saint-Germain também, enfim. O PSG ainda não conseguiu repetir o seu nível de desempenho da Liga dos Campeões, do primeiro semestre. Né? Digamos assim, muitos desfalques, muinas lesões. Ó, se é o Flamengo 19, ganha. Porque o Flamengo perdeu pro Liverpool, o melhor Liverpool da história, tá ligado? E ganhou assim na prorrogação, né? Cara, o Flamengo, eu imagino que ele não vai jogar pro Sunão lá em cima, ele vai jogar numa linha um pouco baixa ali, sabe? Pra poder usufruir dos pontos fracos do PSG, que é contra-ataque, bola aérea e tudo mais. Alguns jogadores estão voltando, o Marquinhos e o Dembélé viajaram. Né, o Dembélé viajou para ganhar o prêmio primeiro amanhã, né? Tá tudo bem, né? E talvez jogue. O Hakimi nem isso. O jogo de meio de semana, por exemplo, o Mayulu é que jogou como titular. O Zé Emery já está sendo utilizado como lateral direito já tem algum tempo. A diferença na zaga do Marquinhos para o Zabarni é significativa. Muito grande. O Zabarni não mantém o nível. O Pátio, esse sim, é um ótimo jogador. Enfim, o PSG completo é um timaço dos melhores do mundo. Mesmo completo, ele não está na sua melhor versão, não está na sua melhor condição física. E tem a questão do ambiente desse torneio, né? Esse torneio é muito esquisito. Vamos combinar, né? 8 mil pessoas vendo semifinal, jogos que começaram lá em setembro. Esse benefício ao europeu que eu acho que foi conquistado em campo também, mas é esquisito. Cara, não foi conquistado, né, cara? Eu acho que também. Eu acho que se os resultados dos outros mostrassem equilíbrio, só que a gente nunca viu um europeu cair na semifinal, por exemplo. É isso. E tem uma pra gente argumentar. Vamos rezar pro Beraldo jogar, porque ele é muito fraco, esse cara que tem na imagem aí, ó. Entendeu? Acho que ele poderia ser um zagueiro. O que a gente estava vendo acontecendo nos últimos anos, o que era? Os times europeus estavam entrando para jogar esse jogo de semifinal praticamente com um time reserva. Sim. O Liverpool, se eu não me engano, em 2019, os caras chegaram, o time titular, e passa um aperto, inclusive. Tipo, os caras chegaram quase que, sei lá, na véspera ou na antevéspera do jogo. Então, mas assim, nos próximos 5 anos os europeus ganharem os 5, qual o próximo passo da FIFA? É transformar a final da Champions na final da Intercontinental? Acabou tudo. Então lá eles unificam os títulos. A final da Copa do Mundo foi uma final de Champions, por exemplo. Mas eu acho que tem uma questão de aceitação dos europeus. O europeu não queria estar aí. Só que assim, é uma questão de, eu vou jogar esse negócio aí que vocês estão me botando pra jogar. Só que não assim... é só isso, né? Que tem um negócio de um cofre que paga muito bem pra você ir lá jogar esse negócio aí. Então, pros dirigentes... O PSG também, de certa forma, tá indo pra casa, pra outra casa do PSG. Tem vários interesses políticos e econômicos envolvidos. Só que esse jogo, pra eles, na verdade, é, de certa forma, um estorvo dentro da temporada. Esportivamente. É um estorvo. Então, assim, os caras estão de saco cheio. Então, o que os caras fazem? Pô, beleza, eu vou jogar esse negócio aí que tá me botando pra jogar, só que assim, eu não vou fazer 2 jogos. Eu vou chegar lá pra jogar um jogo, eu vou bater e vou voltar. Só que pro PSG é diferente do que por exemplo, a gente viu chegando o Bayern de Munique, a gente viu o Real Madrid, que já tem 48 títulos desse aí na história. O PSG é um projeto recente, é um projeto que conseguiu alcançar a sua maior meta com o título da Liga dos Campeões nessa última temporada. E acho até que, de repente, se o PSG ganha a Copa do Mundo de Clubes no meio do ano, de repente chegava para esse torneio com ar um pouco mais blasé. Sim. Mas não, a gente viu o PSG tomando a sapatada do Chelsea na final. Então acho que assim, por ser um torneio que está sendo disputado no Catar, que é o fundo que é majoritariamente dono do projeto do PSG, e a necessidade de você colocar essa cereja no bolo, conquistando a alcunha ali do melhor time do mundo, eu acho que o PSG vai vir, mas vai vir com o pé muito no acelerador para cima do Flamengo. Eu também acho que eles vão jogar a Vera absolutamente. Não tenho dúvida disso. Só rapidinho pra gente falar do Flamengo também. Vocês imaginam alguma mudança do tipo Pedro começando o jogo depois de alguns titular minutos? A minha dúvida é o Léo Ortiz ou o Danilo. Se volta o Léo Ortiz. É isso. O que vocês apostariam? Cara, eu apostaria no Danilo. Eu acho que o Danilo se Danilo.
não só pelos gols, né, na final da Libertadores e na semifinal do Intercontinental, mas pelas atuações absolutamente seguras, pela liderança. E, cara, aí nós estamos falando de uma dúvida de muito alto nível, né? Eu acho, pra mim, o Léo Ortiz é o melhor. Gente, comenta aqui embaixo. Léo Ortiz ou Danilo? Eu prefiro o Danilo. Hoje. Por tudo que ele fez aí nesses últimos jogos. O melhor zagueiro do futebol brasileiro. Construindo, não tenho Só dúvida que nenhuma. agora, nesse momento decisivo, jogando contra o PSG e pelas atuações recentes do Danilo, acho que fica muito difícil você sacar um jogador desse nível de experiência, nesse nível de liderança, que tem rodagem internacional em confrontos desse tipo. Eu acho que é difícil tirar. E acho que ele abriu um leque um pouco maior na questão dos jogadores de lado. E aí acho que ele vai ponderar muito em relação à característica, né? Por exemplo, não ter o Hakimi já é um grande alívio para quem joga do lado esquerdo do Flamengo. Lino ganhou mais chance que o Cebolinha. Não, eu acho que o Samuel Lino Alexandre vai até dormir isso. nessa noite. O Samuel Lino, porque imagina o trabalho que ele teria que fazer e ele faz. Agora, o lado direito, eu tenho uma pulguinha assim atrás da orelha em relação a Carrascal, Plata. A minha formação seria Cebolinha e Carrascal. A minha com o Bruno Henrique lá na frente. Eu não gostei da alteração que o Felipe fez no último jogo, de ter tirado o Bruno Henrique do jogo e ter entrado com o Plata como titular. Felipe Luiz certamente está pensando nisso. Ainda assim, cara, eu prefiro o Samuel Lino. Não tá bem e tudo mais. Só que vai ser um jogo muito físico, sabe? Vai precisar muito do físico. E o Cebolinha é o jogador mais de explosão ali de 30 minutos, entendeu? Então eu acho melhor guardar o Cebolinha pros 30 minutos finais. Pra cada gente precisar daquela pressão no PSG, entendeu? Tem um plano. Lá em Doha, no Catar, é isso, na quarta-feira. Tem Flamengo e Paris Saint-Germain na grande decisão da Copa Intercontinental. E sabe quem chegou agora? Quem? Ela. Mas é isso, nação. Acabou aqui. Bom, como eu falei, o Samuel Lino, por mais que ele não esteja entregando um gol ali e tudo mais, ele vai entregar taticamente. E vai ser o que esse jogo pede, sabe? Como eu posso falar pra vocês? Um cara focado ali na marcação, tudo mais. Então assim, cara, o Cebolinha pra mim eu acho que é bom botar no segundo tempo, faltando 25 minutinhos ali, vai entrar com gás pra dar aquele desespero na zaga do PSG, entendeu? Mas vamos ver, cara, eu tô ansioso aqui pra esse jogo, tô ficando maluco já, nem consigo dormir. Mas é isso aí, nação. Saudações rubro-negras, se inscreve no canal pra não perder nada. Valeu!